Galera, Sonic 3 estreou e finalmente eu fui assistir. Mas a pergunta que não quer calar é: será que Sonic 3 é realmente tudo isso? O filme entrega tudo aquilo ao qual ele se propunha, trazendo um dos vilões mais amados de todo o universo de games, que é o Shadow? Ou será que o filme deixa a desejar? Eu assisti ao filme e neste vídeo eu trago a análise completa de Sonic 3, sem spoilers pra vocês. Se tem uma coisa que este filme do Sonic é que é um filme feito no coração. Um filme feito de fã para fã. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Produção, tenho que ir mais rápido. O Shadow, cara, o Shadow. Que é Shadow? Shadow é esse cara aí. O Shadow, cara, o Shadow, velho. O Shadow, cara, o Shadow. Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, Sonic 3 estreou. Eu demorei um pouco pra assistir o filme, porque como vocês viram no vídeo anterior, eu estava viajando, eu passei 10 dias na Bahia, voltei agora e já fui logo assistir Sonic 3 e gostei demais, demais mesmo. Acho que talvez seja a melhor adaptação para os cinemas de um game. É muito interessante ver o quanto a franquia Sonic foi evoluindo. O primeiro é bom, o segundo é melhor que o primeiro e o terceiro é melhor que o segundo. Então isso mostra o quanto a franquia tem assim uma visão de onde ela quer ir. E mostra também uma nova era para os fãs de games e principalmente mostra que depois de tanta porrada, de tanta cocosada, para não falar outra coisa, que Hollywood fez com as adaptações de games para o cinema, finalmente Hollywood parece ter entendido que você não tem que mudar a obra, você não tem que mudar o que é a mensagem do game, você tem que trazer aquilo o mais próximo possível que dá para se fazer em uma adaptação de game para um audiovisual. E a gente vem vendo isso através dos últimos anos, com adaptações em live action para a televisão e com adaptações em animação, como é o caso do filme do Mario, e também como é o caso da adaptação dos filmes do Sonic. E esse terceiro filme do Sonic traz ainda, junto dele, a expectativa de adaptar um dos jogos mais icônicos de todos os tempos da franquia Sonic, que é o Sonic Adventure 2, e trazer, além dessa adaptação, um dos personagens mais adorados dos fãs do Sonic de todos os tempos. É um dos personagens que faz com que Sonic, o universo do Sonic, seja tão bom. É um dos personagens que rivalizam na preferência do público e dos fãs do universo do Sonic com o protagonista, que é o Sonic. Ou seja, trata-se do Shadow. Criou-se toda uma expectativa para com esse filme e o filme não decepciona. É bem verdade que tem ali algumas barrigadas. O filme não é um filme 10 de 10. Claro que não é. E nem acho que é a intenção do filme ser um filme 10 de 10. Até porque a gente não pode tirar de vista de que o Sonic, as produções, os filmes do Sonic, até mesmo as animações, são destinadas para o público infanto-juvenil, mais ainda para o público juvenil. Então, não tem essa pretensão de ter diálogos caprichosos, diálogos reflexivos, mas ao mesmo tempo eles conseguem trazer isso de uma forma mais sutil, que dá para crianças entenderem e vai transmitir essa mensagem para o público adulto. Então tá muito bem estruturado. Eu assistindo o filme, achei que o primeiro ato já começa com predada, tipo, o filme já começa já com cena de ação, e isso não é spoiler, porque a gente já teve pedaços dessas cenas mostradas no trailer, que é lá em Tóquio, o confronto da equipe Sonic contra o Shadow, e a gente já começa ali na ação frenética. Depois dá uma caída até metade ali do quase final do segundo ato, na questão de ação, para desenvolver um pouco mais a história, desenvolver o Shadow, desenvolver ali
o lado emotivo e dramático que tem muito nesse filme, muito mais do que, pelo menos essa é a minha opinião, do que em relação aos outros filmes. No primeiro e no segundo filme a gente tem sim elementos dramáticos, mas esse terceiro filme tem muito mais esses elementos dramáticos e é necessário que haja esses elementos dramáticos e que eles sejam maiores devido à dramaticidade e complexidade do próprio Shadow e do passado do Shadow. Então tinha que dar essa dramaticidade e é feita de uma forma bem interessante e muito fiel ao game. Muito fiel ao game. Entenda que não vai ser igual. É impossível uma adaptação ser igualzinha o que é no seu material original. Mas o mais próximo, o quanto mais fiel ela for, melhor. E é isso que Sonic é. Sonic 3 é o máximo de fidelidade possível de uma obra de game adaptada no audiovisual. Isso se comprova com um flashback ali do passado do Shadow, mostrando a relação dele com a Maria. E você vê aquilo ali, você consegue identificar claramente os elementos do game. Eu, particularmente, nunca fui e não sou um jogador assíduo de Sonic. Joguei esporadicamente e alguns poucos jogos. Mas o pouco que eu sei da história da Maria com o Shadow, ali no filme eu vi exatamente o que eu via nos jogos. Então isso foi algo que me chamou bastante atenção e eu fiquei muito feliz de ver o quanto fiel eles conseguiram ser nessa adaptação com relação a esses elementos. Eles não distorceram. E mesmo sendo uma adaptação de um jogo para um público infanto-juvenil, elementos mais pesados da narrativa, como a própria morte da Maria, que se trata de uma morte de uma criança, são retratados ali no filme, sem medo de serem retratados. Isso é bastante interessante e mostra coragem e principalmente o conhecimento e o amor. Se uma coisa que esse filme tem é coração. Ele pode ter um roteiro lá que tem as suas conveniências e tudo mais, mas ele tem coração, ele tem a essência dos jogos, ele tem a essência dos personagens, seja na atuação das vozes que estão ali dublando, ou seja também na ambientação propriamente dita do filme. O filme claramente é feito de fã para fã e entrega o máximo que uma adaptação, na minha visão, consegue se aproximar de um game, se tratando de uma obra audiovisual para os cinemas. Eu achei isso muito, muito próximo à história que a gente tem nos games. Além disso, é uma constante chuva de easter eggs e de referências não só ao universo dos games do Sonic, mas também à cultura geek. Tem referências a DC, tem referências a Mortal Kombat, tem referências a vários outros elementos da cultura geek, como já havia nos outros filmes do Sonic, isso é replicado aqui. E se tem um ponto que muitos não gostavam dos outros filmes do Sonic, que era a constante interação dos seres humanos, que pra mim não me incomodou, era whatever, pra mim não acrescentava nada. Eu até entendia a participação dos humanos na trama dos filmes do Sonic pra dar um pouco mais de embasamento emocional para os personagens, mas isso incomodava muita gente. E aqui em Sonic 3, isso foi reduzido de forma bem interessante para dar muito mais tempo de tela para o Sonic e sua equipe. O filme é sobre o Sonic, é sobre o Tails, é sobre o Knuckles, é sobre o Shadow e é sobre o Robotnik. Esse é o núcleo principal. E embora os seres humanos em sua essência tenham um papel reduzido no Sonic 3, eles são fundamentais para dar essa carga dramática e principalmente para fazer algo que o filme faz muito bem, que é o paralelo em relação ao Sonic e ao Shadow. Porque o Sonic e o Shadow são praticamente o mesmo personagem. A única coisa que nesse universo de filme do Sonic em live action que os diferencia é o fato de que o Sonic encontrou uma família que lhe deu um caminho, que lhe deu um norte, que lhe deu toda a questão de como ele deve agir perante os humanos e perante as suas habilidades alienígenas com relação à humanidade. O Shadow, isso lhe foi tirado. Isso lhe foi tirado pelos próprios seres humanos. E o que faz com que ele seja
um ser movido à vingança. E a vingança é um tema muito presente dentro desse filme, mas é abordado de uma forma lúdica, que traz aquela mensagem que a gente já viu muitas vezes em vários outros filmes e que me remeteu muito a, por exemplo, a Chaves, a mensagem lá do Seu Madruga, que fala que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. É praticamente isso que tem a moral do filme do Sonic. É essa a moral. E isso é retratado nesse paralelo entre o Sonic e o Shadow, que é muito bem construído. Outro ponto que a gente tem que mencionar aqui é que, se no primeiro filme o filme é do Robotnik e do Sonic, o segundo filme é do Robotnik e do Knuckles, esse terceiro filme, o filme é do Robotnik e do Shadow. E o Jim Carrey, voltando aqui, ele entrega algo completamente diferente do que ele fez nos dois outros filmes. A gente vê dois personagens completamente diferentes numa atuação impecável do Jim Carrey para o Jerry Robotnik e para o avô do Robotnik. São personas diferentes, são formas de pensar diferentes. Enquanto o Jerry Robotnik, ele é um vilão, mas que ele não é totalmente vilão, ele se tornou vilão em busca de aceitação. Você vê ali muito no Jerry Robotnik a questão do Loki, né? O Loki lá no MCU, ele atacou Asgard, ele atacou a Terra, porque ele queria se tornar um rei e ser idolatrado e ser amado como era o Thor. E aqui é a mesma coisa, o Robotnik ele quer dominar o mundo para ser amado, porque ele não teve esse amor durante a sua infância. E quando ele encontra o seu avô, ele acha que tem isso. Só que o avô, né, o Robotnik velho, ele é exatamente o oposto do Jared Robotnik. Ele é mau, ele perdeu toda a sua humanidade com a morte da Maria. E os planos maquiavélicos dele mostram isso, e mostram principalmente que ele não tem compaixão nem mesmo para com o seu próprio familiar. Outra coisa bastante interessante é que personagens secundários que até então eram considerados irrelevantes, como por exemplo o Agente Rocha, tem destaque e tem desenvolvimento de personagem. Tá certo que não é um desenvolvimento muito amplo, até porque ele é o coadjuvante do coadjuvante, mas tem um certo desenvolvimento ali. Isso é bastante interessante. Não é, vale ressaltar, uma obra-prima, mas é um filme que baseia-se no jogo, adapta ele da melhor forma possível, traz elementos, constrói narrativa, amplia o universo, dá possibilidades de sequência e faz isso de uma forma que consegue trazer o lúdico para as crianças e emocionar quem cresceu assistindo Sonic, jogando os jogos do Sonic, consumindo tudo o que tem a ver em relação a esse universo do Ouriço Azul. E por isso eu acho que ele é sim um dos melhores filmes do Sonic. Não vou dizer que ele é o melhor, isso é uma coisa particular minha, porque eu sou muito fã dentro do universo do Sonic, do Knuckles. Então, com a presença do Knuckles no segundo filme, eu ainda acho que o segundo é um pouquinho melhor. Mas isso é uma particularidade minha. Talvez o terceiro realmente seja melhor do que o segundo, mas como eu sou muito fã do Knuckles, eu ainda coloco o segundo ainda como o primeiro dessa trilogia. Mas esse terceiro filme é muito bom, muito bem construído. Como eu falei, tem assim suas patinadas, ele começa muito bem, ele fica meio monótono e depois o terceiro ato é uma coisa cinematográfica, eles elevam um risco alto, a gente tem uma redimissão linda do Robotnik, a gente tem uma conclusão de arco muito bem feita ali para o Shadow. Então assim, no geral, eu dou uma nota 8 para Sonic 3 e eu acho que, enfim, temos Hollywood voltando as suas atenções para o mundo dos games e percebendo como se deve adaptar fielmente os games e como fazer esse tipo de adaptação dar certo e ser aí algo que agrade os fãs. E Sonic é exatamente isso, um filme que é feito de fã para fã, um filme que tem o seu coração no lugar certo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Sonic 3? Deixa aqui nos comentários e bora interagir. Bem galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de arrebentar o like, de se inscrever no canal
com o botãozinho do sininho. Antes de eu encerrar, eu quero desejar a vocês um feliz 2025, um feliz ano novo, que todos os sonhos de vocês se tornem realidade e que vocês tenham, acima de qualquer coisa, muita saúde, porque o resto a gente corre atrás. A gente se vê no próximo vídeo. Um feliz ano novo e tchau! Quanto mais você fala, mais forte eu quero te bater. Isso acaba agora! Você estava certo em uma coisa. Isto acaba agora.